Radhe Hare. Jai. Jai. Jai, Srila Prabhupada, Patita Pavan Ki, Shrimad Bhagavatam Maha Granta Ki. Todas as glórias devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias são para Sri Seguru e Seguranga. Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade a mais uma leitura transcendental
e comentários do Srimad Bhagavatam. É o canto número 3, né? Status quo. O capítulo 27, compreendendo a natureza material. E o verso é o verso número 23. Vamos lá então. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos esse Srimad Bhagavatam, que é nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai, Srila Prabhupada, Patita Pavan Ki Jai. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Esse Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna, e ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem sucedido, todo completo e todo bem-aventurado. Krishna Swada Mopagate Dharma Gyana de Bisaha Kalonasa Drishanesha Puranarko do Noritaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Jnana, com Dharma, aquelas pessoas, como nós, perdemos nossa visão devido à densa escuridão da era de Kali, encontrarão luz com este Purana, acharão luz no final do túnel com esse Purana. Jai Mahaprabhu Kripa Das, Jai Haridashna Prabhu Hare Krishna. E aqui no Instagram nós temos Alex Luthor 36, né? Sábado, geralmente as pessoas vão chegando mais tarde, né? O horário da aula é 8 horas, mas as pessoas vão chegando mais tarde. Hoje também tem o Vyasa Puja do Maharaj Chandramukha, né? Nem sei se está rolando essa hora, né? Deve estar, né? Alguma gravação lá da Ecovila Govardhana, onde está festejando lá o aparecimento de Chandramukha Swami, né? Mas nós estamos aqui no nosso feijão com arroz, né? Bhatinval, bem-vinda, Hare Krishna, todas as glórias Srila Prabhupada. Então, gente, vamos dar continuidade aqui ao verso 23 do capítulo 27, né? E nesses versos aqui que nós estamos lendo, quem está falando é Kapila Deva. Kapila Deva está instruindo a sua mãe, Devahuti. A mãe Devahuti, ela deu à luz a encarnação de Krishna Yuga Avatar para Kali Yuga, para Satya Yuga, né, que foram milhões de anos atrás. Então, Kapila Deva é a própria avatar da Suprema Personalidade de Deus, filho de Devahuti, com Kardama Muni. E ela está assim, depois que Kardama Muni tomou sannyasi, né, ela está então agora tentando transcender a natureza material. Agora, para transcender a natureza material, a pessoa tem que entender, compreender essa natureza material. Se a pessoa não compreende a natureza material, fica difícil ela transcender, né?
Tudo bem que ela tem que ter o conhecimento espiritual, mas principalmente tem que transcender a natureza material. Entrou uma outra Val aqui, Val Mendes, eu não sei se é a mesma Val que está aqui no Facebook, ela entrou também aqui no Instagram, não sei se é a mesma Val. É Val Mendes Projeto Luke, bom dia. E tem uma outra Val no Facebook, eu não sei se é a mesma. Se for a mesma, fala aí, se é a mesma Val. Né? Senão são duas Vals que entraram por coincidência. Né? Bom, e aí então, como diz o Upanishad, né, que a pessoa que entende esse mundo material, essa criação cósmica, junto com os seus animais e seus seres humanos, e ao mesmo tempo conhece o mundo espiritual, essa pessoa ela é candidata para a liberação. Ah, não é a mesma não é a mesma Val, é outra Val, né? Então foi mera coincidência, né? São duas Vals que entraram quase que simultaneamente. Que às vezes acontece isso, né? Já aconteceu, já a pessoa está aqui no Facebook e ao mesmo tempo está no Instagram, né? Já aconteceu várias vezes isso. Então por isso Kapila Deva, ele está instruindo. Agora, isso foi há milhões de anos atrás. Foi numa época em que chamava Satya Yuga, que é a primeira era, em que todas as pessoas estavam no modo da bondade, na idade do ouro, né? E que os princípios da religiosidade, do Dharma, eram completamente seguidos, que sejam, ou seja, veracidade, limpeza, austeridade e compaixão, né? Estão intimamente linkados, segundo Srila Prabhupada nos ensinou, né? A veracidade está ligado a não jogos de azar, a limpeza a não sexo ilícito, né? A austeridade a não intoxicação, né? E a misericórdia, a compaixão, a não matança de animais, né? São 4 princípios que nos foram dados, ligados, esses 4 pilares do Dharma. Então, nessa Satya Yuga, esses 4 pilares eram completamente seguidos. Nem era necessário ter o sistema Varnashram. Havia um outro sistema, diferente do Varnashram, em que as pessoas, elas, na verdade, havia um anarquismo, porque todas já eram pessoas mais ou menos autorrealizadas, no modo da bondade, né? Então não era necessário ter um sistema de castas e nada disso. Então, nessa época, o processo de autorrealização era a meditação chamada Yoga Mística, né, em que, seguindo, né, o processo de Ashtanga, as 4 etapas do yoga, né, que é Yama, princípios disciplinares, e Niyama, princípios éticos, né, asanas, posturas, né, Pranayama, processos respiratórios para controlar os áreas vitais do corpo, e também Pratyahara, abstração do sentido dos objetos, né, e também Dharana, concentração num ponto fixo, e depois Dhyana, que é a meditação em si, para depois então a pessoa se absorver totalmente na energia espiritual, chamado Samadhi. Samadhi significa Sama, deu origem à palavra Same em inglês, e Dhi quer dizer foco, como tem Dhyana, meditação. Então, eu estou equânime, estou equilibrado, né? Samadhi, estou concentrado, né? Estou equânime, né? Tanto a questão racional quanto intuitiva, né? Lado direito e esquerdo do cérebro, inteligência racional, inteligência emocional estão equilibradas, né? Os meridianos, né? Pingala e Ida, que é solar e lunar, estão em perfeito equilíbrio,
Então chama-se Samadhi, que é absorção total. Esse era o processo recomendado para aquela época, porque as pessoas viviam centenas e centenas e centenas de anos, né? E então elas tinham condição de ficar muitas e muitas horas meditando, né? Elas tinham muito tempo livre para ficar meditando. Hoje em dia é uma correria completa, né? Toda a humanidade está aí na luta, né? Correndo, né? Atrás da sua manutenção, principalmente, né? De modo que hoje em dia, na Kali Yuga, que é a era do caos, porque depois da era Satya Yuga vem Treta Yuga, que é que os princípios religiosos caíram um quarto. Então apenas 3/4 desses princípios, desses 4 que eu falei, estava sendo seguido. Depois do Dwapara Yuga caiu pela metade, né? A Tetra Yuga, a idade da prata, e Dwapara Yuga, a idade do cobre. Caiu pela metade. Somente metade desses princípios do Dharma eram seguidos. E na Kali Yuga, muito mal, 1/4 é seguido. Srila Prabhupada nos dizia que ainda existe alguma honestidade, ainda existe alguma veracidade, né? Porém não existe misericórdia, os animais são mortos em matadouros aos milhares, né? As guerras também não há misericórdia, pessoas são assassinadas, a população que não tem nada a ver com a política, né? Que é a população civil, ela é morta, né? E os militares ficam nos bunkers, né? A maioria dos militares ficam nos bunkers, os líderes, né? Só vai para a guerra ou os mercenários ou aqueles que estão no exército, né? Dedicado ao país que está em guerra. Mas a população que sofre mais é a população civil, né? Os prédios são assim explodidos e por aí vai, né? E aí então também não há misericórdia e também não há austeridade. Pessoas bebem, fumam, né? Tomam drogas, quer dizer, a intoxicação está espalhada pelo mundo todo, né? Quando você fala que não bebe, que você não fuma, que você não bebe, você é tido quase como um ser de outro planeta, né? Porque ontem eu estava vendo que estava lá no centro da cidade, assim, sexta-feira à noite, assim, dezenas de pessoas bebendo e assim, comendo churrasco, né? Realmente é uma civilização degradada, né? Na Kali Yuga. E agora na Kali Yuga também não se segue nem a misericórdia, nem a austeridade e nem tampouco a limpeza. O sexo ilícito é promovido, as pessoas promovem, né? A prostituição, o sexo ilícito, a incastidade, né? As pessoas não têm castidade, nem as mulheres, nem os homens, e existe assim uma completa degradação, né? da família, né? Porque tanto o homem como a mulher têm parceiros, né? Assim, extraconjugais, né? Então, assim, a Kali Yuga é uma idade bem caída. Então, nessa Kali Yuga, o processo de autorrealização é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Tem um verso, esse mantra, esse Mahamantra, foi trazido para o Ocidente, por Srila Prabhupada, né? Era totalmente desconhecido aqui no Ocidente, apenas na Índia ele era entoado, porque na verdade é um mantra milenar, não é um mantra que foi inventado agora, né? Esse mantra, ele está num dos Shrutis, que são os Upanishads, né? Os Upanishads fazem parte dos Shrutis, que são as literaturas védicas mais antigas, né? São mais antigas do que o Bhagavad Gita, mais antigos do que o Srimad Bhagavatam,
né, que são chamados Smritis. Smritis quer dizer aquilo que foi lembrado. Ou seja, os Shrutis foram as literaturas védicas originais, né, que a princípio foram transmitidas no coração do Senhor Brahma, né, e o Senhor Brahma ele passou para o seu discípulo Narada Muni para Vyasa, e aí então, em sucessão discipular, Vyasa ele dividiu em 4, né, que são os 4 Vedas, né, que é o Samaveda, o Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda, né? E assim foi dividido em 4 assuntos diferentes, 4 tipos de abordagem, e depois vieram os Upanishads, que também são dessa mesma época, ou seja, há muitos milhões de anos atrás. E um dos Shrutis, ele fala, um dos Upanishads, ele fala sobre Kali Yuga, né? Sobre essa era, que é o Kali Santarana Upanishad. Ele fala, a palavra na verdade, esse Upanishad, ele foi transmitido pelo próprio Senhor Brahma para Narada Muni, né? Então, Santarana Upanishad, quer dizer, é um Upanishad que foi transmitido, né, diretamente para Narada Muni, que é um semideus entre os sábios e um sábio entre os semideuses. E nesse Kali Santarana Upanishad tem um verso famoso que começa com o Mahamantra Hare Krishna, que é o seguinte: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodasakanam Kalikalmasa Nasana Nataparataran Payo Sarva Vedeshu Drishate. Então, o Senhor Brahma, ele fala, o seu próprio Senhor Brahma, ele fala o seguinte: Sarva Vedeshu Drishate. Após pesquisar em toda a literatura védica, Sarva Vedeshu Drishate, né? Após assim escrutinizar, né? Drishate, né? Toda a literatura védica, não se pode achar nenhum outro método superior, nenhum outro método superior de autorrealização para Kali Yuga, para aniquilar Kali Kalmasa Nasana. Kalmasa quer dizer assim, as improbidades da Kali Yuga. Nasana, para destruir essas improbidades da Kali Yuga, não se pode achar nenhum outro método superior ao cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imaginem, o primeiro ser vivo criado na humanidade, Senhor Brahma, né, que é considerado assim, quase a nível do próprio Krishna, né, tão assim avançado que é, embora seja um Jiva Tattva, né, mas é o mais elevado dos semideuses, o ser mais antigo, número 1, já está falando sobre Mahamantra Hare Krishna no início da criação. Olha só, Kali Santarana Upanishad, falado diretamente pelo Senhor Brahma para Narada Muni, né? Já falando do Mahamantra Hare Krishna, né? Então não é uma invenção do Senhor Chaitanya, que ele trouxe esse mantra, ele criou esse mantra. O Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, ele poderia ter criado esse mantra, né? Inovado, né? Ele poderia ter feito isso, mas não. É um mantra que já está vindo desde o início da criação, Mahamantra Hare Krishna. Não é uma novidade. E no próprio Srimad Bhagavatam, que é o livro que nós estamos lendo agora, esse método do cantar do Mahamantra também foi prescrito, né? Quando os Nava-yogendras, são 9 grandes sábios, né? Eles foram indagados, né? Especificamente um deles, Karabhajana Rishi, ele foi indagado pelo Maharaj Nimi, que era um rei santo, né? Esse Maharaj Nimi, sendo um rei santo, ele estava muito preocupado com a degradação de Kali Yuga, porque ele queria saber o método de autorrealização para cada era, né? Como eu falei, na Satya Yuga o processo era meditação, o processo era Astanga Yoga, na Tetra Yuga o processo eram grandes sacrifícios, que era recomendado, embora
embora o processo recomendado nessas eras fossem esse, também se praticava os outros. Não é que não se praticava a adoração à deidade na Satya Yuga e nem sacrifício, mas não era o principal método, né? Então na Treta Yuga era um grande sacrifício, mas também se fazia meditação, também se cantava mantras, também se fazia adoração. E na Dwapara Yuga o processo recomendado era o processo de Archana, adoração, mas também se cantava mantra, também se fazia sacrifício e também se fazia meditação. E na Kali Yuga? Então, Maharaj Nimi queria saber, na Kali Yuga as pessoas são tão degradadas, a vida é curta, né? A inteligência é pouca, a memória é curta, é uma era muito caída. Então, como que as pessoas vão poder alcançar, né, a autorrealização na Kali Yuga? E aí, e qual é o avatar que, na Kali Yuga que vem trazendo? Porque cada um desses métodos foi introduzido por um avatar, né? Como eu falei, Kapila Deva introduziu esse processo da meditação que ele está ensinando agora a mãe Devahuti, né? E na Treta Yuga, a encarnação Dattatreya, esse processo de grande sacrifício, né? E na Dwapara Yuga, o próprio Krishna e seus netos introduziram o processo de adoração, né? Vrajanabha, que é o neto de Krishna, ele que introduziu a adoração em Vrindavana, instalou deidades em Vrindavana. As primeiras deidades de Vrindavana foram instaladas pelo neto de Krishna, chamado Vrajanabha, né? E aí na Kali Yuga, como é que vai ser? Aí tem aquele famoso verso, né? Krishna Varnam Tusha Krishna Sangopangastra Parsadam Jagyayi Sankirtana Prayayi Jajanti Sumedasa. Então, esse grande sábio, né, que na verdade é um profeta também, né? Ele então profetizou. Ele disse, as pessoas que têm suficiente inteligência na Kali Yuga, elas adorarão Krishna, que virá não na cor escura, como o Krishna veio na Dwapara Yuga, ele virá na cor dourada. Não é que não adoramos Krishna também, mas principalmente adoramos a encarnação que virá na cor dourada. Krishna Varnam. Krishna Varnam quer dizer cor dourada, né? Tusha Krishna. E essa encarnação, ela não vai vir com armas, não vai matar demônio, como outras encarnações fizeram, né? O próprio Krishna, quando veio, decepou a cabeça de alguns demônios com a sua Sudarshana Chakra e também com a sua massa. Não, ele virá, as suas armas serão seus associados. Sangopangastra. Sangopangastra. Astra quer dizer armas, né? Parsadam, né? Como nós cantamos, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadagara Sivasari Goura Bhaktavrinda. Então, Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita, né, que é a encarnação de Krishna também, Gadadara, que é a energia interna de Krishna Srivasa, e Adigoura Bhaktavrinda, todos os demais Vaishnavas associados de Chaitanya Mahaprabhu. Eles são suas armas. E como que essas pessoas de Kali Yuga vão fazer essa adoração a essa encarnação dourada? Aí eles falam, Jagyayi Sankirtana Prayayi. Através do Jagya, do sacrifício, do cantar congregacional dos santos nomes. Sankirtana, né? Kirtana quer dizer cantar, e Sankirtana, o canto congregacional. E Prayayi quer dizer, é como propagar, né? Espraiar, Prayayi, né? Como propagar, né, o cantar desse Mahamantra Hare Krishna, né? E ainda fala assim, Kaler Dosha Nirderajan Hasireco Mahagunath Kirtana Eva Krishna Mukta Sangha Parambraje. Ele fala assim, Kali Yuga, no canto 12 isso. O outro verso que eu falei anterior, agora, é canto 11. Aí no canto 12, depois de descrever assim, as misérias da era de Kali Yuga, então, quem fala acho que é Narada Muni. Não, é Shukadeva Goswami.
Shukadeva Goswami diz, Kaler dosha nide, ele fala para o rei Parikshit, isso no último canto do Bhagavatam, Kaler dosha nide rajan, ó rei, Kali Yuga dosha nide, é um oceano de doshas. O que é dosha? Dosha quer dizer desequilíbrio, né? Quem estuda o Ayurveda, né, sabe, tem Pitta dosha, Vata dosha, né, Kapha dosha, é um desequilíbrio dos 5 elementos, né, terra, fogo, água, ar, no corpo da pessoa, e a pessoa fica, ou ela fica com muito ar e éter, ou ela fica com muito água e fogo, ou ela fica com muito terra e água, né, que são terra, fogo, água, ar e éter, né, os 5 elementos estão em desequilíbrio no seu corpo. Então Kali Yuga é um oceano de desequilíbrio, está todo mundo desequilibrado, né? Kaler dosha nide, ó rei, mas Hasti Eko Mahaguna, tem uma Eka Mahaguna, boa qualidade, Kirtana Eva Krishnasya, através do Kirtana, de santo nome de Krishna, Kirtana Eva, Mukta Sanga Param Vraje, é possível a pessoa alcançar Param Vraje, a meta última da vida, e se libertar, Mukta Sanga, alcançar a liberação, né, e a meta última da vida. Bom, então, sem mais delongas, né, após fazer esse preâmbulo, né, contemporizando, né, a nossa leitura, vamos então ler o verso de hoje, que é o verso 23. Vamos lá. Prakriti Purushasya Dahyamana Tvaham Nisham Tirobhavitri Shaknakair Agner Jonir Tvarani. Vou ler de novo. Prakriti Purushasya Dahyamana Tvarha Nisham Tirobhavitri Shanakair Agner Jonir Ivarani. Então, Prakriti, a influência da natureza material. Purashasya, da entidade viva. Iha, aqui. Dahyamana, sendo consumidos. Tu, porém. Ahanisham, dia e noite. Tirabhavitri, desaparecendo. Shanakair, gradualmente. Agni, do fogo. Jonir, a causa do aparecimento. Iva, como aranir, gravetos de lenha. Deixa eu ver uma aguinha aqui que a garganta está começando a reclamar. Espera um instantinho só. Tradução, significados dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Haribo. A influência da natureza material cobre a entidade viva. E assim, é como se a entidade viva estivesse sempre queimando num fogo ardente, abrasador. Porém, pelo processo de seriamente praticar serviço devocional, pode-se eliminar esta influência, assim como os gravetos de lenha que provocam uma fogueira também são consumidos por ele, ou seja, pelo fogo, né? Repetindo, a influência da natureza material cobre a entidade viva. E assim, é como se a entidade viva estivesse sempre queimando num fogo abrasador. Porém, pelo processo de seriamente praticar serviço devocional, pode-se eliminar esta influência, assim como os gravetos de lenha que provocam uma fogueira também são consumidos por ele.
por ele, consumidos por ele, pelo fogo, né? Vamos ler aqui o significado dado por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O fogo se conserva nos gravetos de lenha, e quando as circunstâncias são favoráveis, acende-se uma fogueira. Contudo, os gravetos de lenha, que são a causa do fogo, também são consumidos pela fogueira, caso esta seja devidamente avivada. Legal esse exemplo, hein? Analogamente, a vida condicional de existência material da entidade viva deve-se a seu desejo de assenhorear-se da natureza material e a sua inveja do Senhor Supremo. É uma inveja ontológica, né? Uma inveja que tem, assim, primordial, né? A entidade vem esse mundo porque quer invejar a Krishna, ele quer ser Krishna, né? E também o desejo de querendo ser Krishna, automaticamente quer se assenhorear, né, da natureza material, né? De modo que as principais doenças da entidade viva são que ela quer ser una com o Senhor Supremo e quer tornar-se o Senhor da natureza material, né? Então esse é o tema da aula de hoje, né? As duas principais doenças da entidade viva são que, primeiro, ela quer ser assenhorear da natureza material, quer desfrutar da natureza, ser o senhor da natureza material, e ao mesmo tempo ela quer ser una com o próprio Senhor Supremo. Ela quer, na verdade, ela quer ser o próprio Deus, né, em outras palavras. Os karmis, que são aqueles que... O que é o karmi? Aquele que quer o fruto do seu trabalho, que está fazendo tudo almejando o resultado, né? Eles esforçam-se por utilizar os recursos da natureza material com o intuito de se tornarem senhores dela e desfrutar do prazer dos sentidos. Podemos ver isso, né? Como eles devastam as florestas, como, né, assim, poluem os rios, como explodem os minérios e aí arrasam as cidades, como já aconteceu, né, aí há uns anos atrás, né, que arrasou várias cidades, a mineradora, né, e por aí vai, né, como polui os oceanos, né, e tudo isso para o gozo dos sentidos. E os gyanis, ou salvacionistas, que querem se liberar desse mundo, estão frustrados, e se frustraram no gozo dos recursos materiais. Tem aqueles que estão querendo desfrutar, então aqueles que estão sofrendo, estão frustrados, e querem uma fuga, querem uma maneira de se livrar do mundo material, das dores, das misérias materiais. Então eles querem o quê? Tornar-se unos com a Suprema Personalidade de Deus, ou fundir-se na refulgência impessoal. Então alguém pode pensar assim, mas cadê esses mayavadis, esses gyanis? Cadê eles? Bom, na Índia tem uns que são de carteirinha, né, que são assim especuladores mentais mesmo, e que querem se fundir no Supremo, no Brahman, né? Agora tem aqueles que já são, que somos nós, né? Que já temos uma mentalidade, primeiro, de desfrutar, e segundo, de querer evitar assim as misérias materiais, fugindo, né? E assim fazendo algum tipo de fuga, o qual depois não dá certo, a pessoa volta de novo a desfrutar, né? Vamos continuar aqui então, depois a gente vai explicar isso melhor, né? Essas duas doenças devem-se à contaminação material. Pode-se consumir a contaminação material mediante o serviço devocional, porque em serviço devocional
essas duas doenças, a saber, o desejo de assenhorear-se da natureza material e o desejo de tornar-se uno com o Senhor Supremo, estão ausentes. Quando você tem serviço devocional, você não quer nem ser senhor da natureza material, você respeita a natureza, você é o melhor ecologista, porque você entende que tudo pertence a Krishna, né? Nada pertence a nós, então nós não vamos assim querer usufruir de algo que não nos pertence, né? Apenas utilizamos a nossa cota, né? Que nos foi dada para o serviço a Krishna, né? E também não vamos querer nos tornar unos com ele, porque sabemos que Krishna, não há ninguém melhor, igual ou superior a ele. Então não tem como nós queremos ser Krishna, né? Então, continuando aqui, o próprio Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? Ó, Arjuna, não há nenhum ser igual ou superior a mim, né? Para não serviço devocional, então, essas duas doenças, que é a senhorear-se da natureza material e o desejo de tornar-se uno com o Senhor Supremo, estão ausentes. Portanto, a causa da existência material é consumida de vez por intermédio do desempenho cuidadoso do serviço devocional em consciência de Krishna, reconhecendo que tudo pertence a Krishna, né? Superficialmente, o devoto, em plena consciência de Krishna, parece ser um grande karmi, externamente, porque sempre trabalhando, mas a importância interior das atividades do devoto é que elas se destinam à satisfação do Senhor Supremo, né? Temos o exemplo de Srila Prabhupada, como ele trabalhava, né, incessantemente, dormia assim de 2 a 3 horas por noite, passava a madrugada escrevendo essa literatura e dando significado para cada verso. Esse que nós estamos lendo agora, Prabhupada fazia de madrugada, eram seus êxtases devocionais de madrugada, eram esses significados. E assim, passou por severas austeridades, né, e penitência para trazer tudo isso para nós, para a humanidade, no mundo inteiro, né? Então, e trabalhava incessantemente, respondia centenas e milhares de cartas, instruía centenas e milhares de devotos, viajou 12 vezes ao redor do mundo em 11 anos, né? Então, quem vê assim externamente, nossa, ele está trabalhando muito para ficar rico, mas não. Ele trabalhou muito, deixou a ISKCON muito rica, e ele voltou para a Índia sem nada, e deixou o corpo sem nada, né? Então, tudo que ele fez, esse trabalho foi para Krishna, né? Então, continuando aqui, isso se chama Bhakti, ou serviço devocional. Arjuna era aparentemente um guerreiro, porém, ao satisfazer os sentidos do Senhor Krishna com sua luta, ele tornou-se um devoto. Ou seja, tudo que Arjuna fez na batalha de Kurukshetra, assim mesmo o ato de ter matado milhares de soldados, foi serviço devocional, porque ele fez para o prazer de Krishna, para seguir a instrução de Krishna, para cumprir o desejo de Krishna, né? Como o devoto também faz investigação filosófica para entender a pessoa suprema, como ela é, pode parecer que suas atividades são como as de um especulador mental. Quer dizer, o devoto estuda as escrituras, decora versos, né? Com o intuito de pregar e também de entender. Primeiro de entender pessoalmente quem é Krishna, e depois tentar passar para as demais almas, né, esse conhecimento, né? Pelo menos dentro daquilo que ele conseguiu aprender, né? Assim, embora exista a tendência de especulação filosófica, os efeitos materiais das atividades frutivas e da especulação filosófica
não existem, porque essa atividade destina-se à suprema personalidade de Deus. Quer dizer, que o devoto, mesmo que o devoto trabalhe muito arduamente, ou que ele estude muito, né? Ele não é considerado nem um karmi e nem um jnani, nem um desfrutador, né? Dos frutos do trabalho, e nem tampouco um especulador mental. Oma Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Amilitanjana Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistan Staptan Jana Bhutale Swayam Kadamahyam Adati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos, até o Senhor Brahma nasceu na mais escura ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos, pois, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, nos dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siuta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhura Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, incluindo os que estão aqui ouvindo essa leitura, né? E todos os Vaishnavas e Vaishnavas que são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, né? E como árvore dos desejos, satisfaz os desejos das entidades vivas, especialmente a sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Smat Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashtata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Antes de ler aí os comentários de Haridashna e outros, talvez que estejam aí, eu vou ler de novo aqui o verso de hoje, verso 23, que diz o seguinte: Prakrite Purushasya Daryamana Twaha Nishan Tirobhavitri Shanakair Agner Jonir Ivarani. A influência da natureza material cobre a entidade viva. E assim é como se a entidade viva estivesse sempre queimando num fogo abrasador. Porém, pelo processo de seriamente praticar serviço devocional, pode-se eliminar esta influência. Assim como os gravetos de lenha que provocam uma fogueira também são consumidos por ele. Esse ele aí é o fogo, né? Muito bem, o verso anterior, que foi lido ontem por Mahaprabhu Kripa, que esse aqui é uma continuidade dele, diz o seguinte, aliás, muito boa aula ontem do Mahaprabhu Kripa. O verso diz o seguinte: é preciso executar esse serviço devocional fortemente, com conhecimento perfeito e visão transcendental. É preciso ser fortemente renunciado, submeter-se à austeridade e praticar yoga, mística, a fim de fixar-se firmemente em auto-absorção, que é o samadhi, né? Na verdade, a austeridade para essa era é japa, japa tapa. Perguntaram para Srila Prabhupada, qual é a austeridade nessa era? Além de seguir os 4 princípios, é cantar japa. Japa tapa, austeridade, recomendada 16 voltas, né? Muito bem, vamos ver aqui os comentários, longos comentários
né? Primeiro vão lá para cima. Haridashna, longos comentários de Haridashna Prabhu. Desde Satyuga até o final. Peraí, que subiu, peraí. Fica subindo, né? Desde Satyuga até o final do período védico, não havia necessidade de religião institucionalizada, porque as pessoas praticavam espontaneamente os princípios do Dharma. A instituição religiosa se faz necessária em Kali Yuga, né? Certo? Agora, quando os cidadãos de Dwapara descobriram que tinha nascido um avatar, Sri Vyasadeva, eles aclamaram e se sentiram privilegiados, cientes da importância de um avatar em sua própria yuga. Nós temos em nossa própria yuga o Mahabodhi Avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Já, isso mesmo. Mas, infelizmente, as pessoas são ignorantes quanto à importância de um avatar em sua própria yuga. Muito bem, Hare Krishna. Vamos ver aqui no Instagram, tem um comentário de Alex Luthor, 36, que diz o seguinte: especialmente inspirado e trazendo para nós o puro néctar, muito obrigado. Ontem perdi a aula com Prabhu Kripa, Mahaprabhu Kripa, né? Então esse é o Alex Luthor. Hare Krishna, obrigado, Alex. Hoje o mestre está especialmente inspirado. Obrigado, Alex Luthor. Você tem um nome espiritual? Não sei se você tem um nome espiritual. Se tiver, coloca aí, né? Prabhupada foi de verdade um homem santo. Este capítulo é puro néctar, com certeza. Obrigado pelos comentários, Alex. Ah, você é o Atmarama. Atmarama. Mas tem dois Atmarama. O Atmarama do Recife e o Atmarama aqui de Campo do Goitacazes. Quem é? Que Atmarama você é? Né? Tem dois Atmaramas. Né? Acho que você é o que toca violão, hein? Que dá umas aulas maravilhosas aqui também. É verdade isso? Semana que vem eu vou te convidar. Hare Krishna. Então, gente, realmente esse capítulo é um néctar, né? O Atmarama tem razão, né? O capítulo é muito interessante, muito importante, né? Esse exemplo do fogo, que está abrasante, né? Nós, de manhã, a primeira coisa que nós cantamos, no Mangalartika, né? O primeiro verso, né, que a gente canta, né? Sansara Dava Nalalida Loka Tranaya Karuna Ganaganatvam Praptasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Sicharanara Vinda. Esse verso diz o seguinte, que nós, né, estamos ardendo no fogo, no incêndio da floresta da existência material, né? A alma condicionada está ali ardendo nesse fogo da floresta. E o mestre espiritual, ele é como a nuvem, né, que ele derrama assim, chuvas torrenciais sobre essa floresta e apaga esse fogo ardente da contaminação material, da existência material, assim, do desejos materiais para o gozo dos sentidos, né? Então, eles jogam água fria, né, nesse fogo dos desejos materiais, né, da luxúria, da cobiça, da ira, né? Então, é comparado à nuvem, né? O que a nuvem fez? Ela foi lá no Oceano de Misericórdia. Existe um oceano chamado Oceano de Misericórdia, que é, na verdade, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como o próprio Haridashna mencionou, né? Ele é Mahavandanyaya, é o mais misericordioso
de todos os avataras, né? Então o Guru, Srila Prabhupada, ele foi como uma nuvem, aí, até esse oceano de misericórdia, e evaporou assim, um monte de misericórdia, né? Evaporou com o sol do conhecimento, né? Com o sol ilumina, né? que assim abre nossos olhos com a shot do conhecimento, né? Então ele conseguiu extrair, né? A nuvem densa de misericórdia, né? Absorver desse oceano de misericórdia uma nuvem bem daquelas bem densas, né? Cumulonimbus, né? Cúmulos nimbus, né? E aí ele foi até aqui o ocidente e jorrou essa chuva, essa tempestade, né? Essa inundação, né? De misericórdia para nós, almas caídas, né? Então essa é na verdade a tradução e ofereçamos então as respeitosas reverências a esse mestre espiritual que é como uma nuvem que extingue o fogo ardente da existência material, né? Então esse exemplo também aqui está dizendo que a própria lenha, que é a causadora do incêndio, ela é extinguida, né, pelo próprio fogo que ela criou, né? Ou seja, todos esses desejos materiais. Eu vou ter que dar uma pequena pausa, porque eu vou ter que conectar o computador na tomada, porque a bateria está terminando. Se apagar, eu vou entrar de novo, tá? Só um minutinho aí. Tem que conectar aqui o computador rapidamente. Voltei. Acontece que essa conexão aqui, essa tomada não serve para o cabo do computador. Deixa eu pegar uma outra extensão, porque a tomada aqui ela é só de 2 e a do computador é de 3. Vamos, só um minutinho aqui, um problema de ordem técnica. Opa! E, rapaz, cadê essa tomada? Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar hoje a nossa live por questões técnicas. Mas não está aqui, ó. Não está baixando a tomada. Aqui, achei. Achei a tomada. Problemas tecnológicos. Aqui, entrou. Vamos ver aqui. Entrou também. Tecnologia é assim, né? Pronto, tá ligado. Muito bem, desculpe aí, gente. Problema tecnológico aí, né? Quase perdemos o fio da meada. Isso. Muito bem. Ok. Tudo certinho. Muito bem. Então, queria saber se há alguma pergunta mais. Aqui no Instagram, Val Mendes, KKK. Eu acho que ela está rindo da minha atrapalhada aqui, né? Com a questão da bateria, né? Hare Krishna. Aqui temos... Quem mais é aqui? Acho que não veio mais ninguém.
Comigo aprende ou aprende, não tem outra opção. O outro Marama é fera na viola, igual você, Val Mendes. Ah, então esse Alex Luther, eu não sei, eu estou vendo ele aqui com ele aqui com uma guitarra. Bom, agora eu não sei, né? Bom, gente, então é isso. Nós vamos encerrar, já são 9h04. Vamos encerrar a nossa transmissão de hoje, né? Já deu esses probleminhas aí, né? Não tem mais nenhuma pergunta. Ok, então. Todas as glórias a Sri Guru e Seguranga. Hare Krishna. Jai.